Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Human Behind, desta nova temporada, com um novo formato, mais extenso em termos de episódios e também debatendo temas que os nossos maravilhosos convidados nos trazem, que é o caso do Tito Moraes, que é quem eu tenho comigo hoje. Muito obrigada pela honra, Tito. Eu vou passar a apresentar-te. Eu é que agradeço o convite. Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, consoante a hora, o dia e o local onde nos estejam a ver. Exatamente. Ora, para quem não conhece, o Tito de Moraes é fundador do projeto Miúdos Seguros na Net, fundado em 2003, já lá vão 20 anos, portanto, tem mais de 20 anos de experiência na segurança online com crianças e jovens, é cofundador do projeto Agarrados à Net, cofundador da Semana do Bem-Estar Digital e coautor do livro Ciberbullying, um guia para pais e educadores. Não sei se o tens aí, Tito, se Era, quiseres mostrar. posso mostrar, tentar. Pronto. Estará Ok, disponível com certeza para quem quiser pesquisar na internet, não é? é isso. Ok, assim já Ok, ficou. Tá para cá. ótimo. Então, Tito, seja muito bem-vindo. Obrigada pela tua disponibilidade. O convite. Vamos abordar aqui hoje um tema que preocupa muitos pais, e não só, eu creio que preocupa a todos nós, não é? A sociedade em geral, que é a internet, as crianças, os jovens, os perigos, a segurança, se é que isso existe na internet. E eu vou-te convidar aqui com toda a tua experiência a partilhares connosco dicas e tudo aquilo que consideras muito relevante para todos aqueles que nos estão a ouvir, sobre este assunto, que é sério, não é? Muito sério. E gostava de começar. Força, Tito, ias dizer alguma coisa? Não, é sério, sem dúvida, porque infelizmente ah, vêm parar nisto ao longo destes 20 anos. Têm vindo parar às mãos pedidos de ajuda, muitos deles que são mesmo muito complicados e graves mesmo. Não é? Sim. Portanto, não é um assunto fácil, é um assunto que muitas vezes pode ser bem complicado de abordar, não é? Quando São estamos a os... falar de situações, por exemplo, de abuso sexual de crianças online, Uhum. é complicado de falar e os pais normalmente acham que são questões que só acontecem aos outros, não é? E muitas vezes todos nós estamos suscetíveis a que isso um dia nos possa bater à parte. Todos nós, aqueles que têm crianças, e não só outro tipo de problemas também, que nos podem bater à porta como adultos também. Uhum, exatamente. Então agora com a inteligência artificial Mais ainda, a simular, não é? É medonho, mesmo. Ahm, mas já lá vamos, Tito, já lá vamos a essa parte, outra vez. Eu gostava de te perguntar, da tão falada pegada digital. E isto não é só para as crianças, é também para os adultos. E o que é que tu achas desta questão dos pais começarem a publicar fotos das crianças desde que nascem, às vezes até completamente nuas, na praia? O que é que tu achas disto e da própria vida que as pessoas publicam regularmente nas redes sociais? ok. Eu procuro normalmente fazer poucos juízos de valor relativamente ao comportamento dos outros, não é? Mas normalmente o que faço é alertar para potenciais consequências e as pessoas, se tiverem a informação, podem tomar melhores decisões. E se decidirem continuar a ter determinado tipo de práticas, estão no seu direito, não estão é no direito muitas vezes quando isso tem repercussões sobre aqueles que estão à sua guarda, sejam crianças, sejam jovens. E eu acho que os pais normalmente têm esse tipo de prática que é conhecido por sharing, ou seja, a partilha de conteúdos sobre os filhos por parte dos pais, não é? A mistura de sharing com parenting, não é? Partilha de conteúdos por parte dos pais. Os pais fazem de uma forma bem intencionada. Eu tenho a ideia que logo
no início do projeto Miúdos Seguros na Net, pá, em 2003 ou 2004, começaram a surgir os blogs. E com o surgimento dos blogs começou a acontecer um fenómeno que era haver pais e mães, mas até por acaso sobretudo mães, que partilhavam o seu cotidiano de mães, não é? De maternidade. A maternidade e a paternidade são um momento que nos enche de orgulho e nós tendencialmente queremos partilhar com o mundo essa felicidade, não é? Uhum. E o problema é que através da internet o mundo é mesmo o mundo, não é? Exato. Quando não é através da internet, ok, é, digamos, é o nosso círculo familiar, de amizades e por aí fora. Quando colocamos a internet, isso assume uma dimensão exponencial. E não temos noção que começamos a criar aquilo que é conhecido como uma pegada digital. Todos nós, quando usamos a internet, deixamos rastros identificativos que nos identificam, que fornecem informação sobre nós, e isso, juntamente com o que os outros publicam também sobre nós, tudo junto, essa informação muitas vezes pode ser usada contra nós. No Uhum. caso de crianças, isso é particularmente nocivo, porque é algo que não está sob o controle delas. Portanto, os pais começam a criar uma pegada digital antes ainda das crianças nascerem, muitas vezes é com mostra do resultado do teste da gravidez, depois publicam a ecografia, depois publicam o primeiro xixi, o primeiro cocó, a primeira mudança de fralda, uh, e vão criando esse tipo de registro, e vão criando na realidade a pegada digital das crianças sem que elas tenham controle sobre isso. Há casos já de jovens que chegam à idade adulta, portanto, aos 18 anos, que pedem aos familiares para remover Uhum. imagens que estão na realidade da sua pegada digital, eles recusam e há casos já que têm ido a tribunal e dão razão às crianças, porque há um caso muito conhecido, uma avó que se recusava a remover as imagens e perdeu o caso em Uhum. tribunal. Portanto, isto já começa a criar conflitos também de natureza familiar. Normalmente cria os jovens adolescentes não gostam muito que os pais partilhem imagens e publicações sobre eles. Uh, e depois tem outro efeito ainda mais perverso, que é os pais normalmente não têm ideia que a fotografia do primeiro banho do bebê é algo para a qual nós olhamos com carinho, com amor, mas há pessoas que infelizmente olham para essas imagens como alvo de desejo, e de desejo em termos sexuais. E Exato. essas imagens, aparentemente inocentes e inócuas, muitas vezes podem acabar a fazer ser moeda de troca para entrar em redes de partilha de imagens de abuso sexual de crianças e jovens, podem servir para a gratificação de adultos que têm apetência sexual por crianças, e acho que isso é algo que eu, como pai, seria a última coisa que quereria que sentir que alguém está a gratificar-se sexualmente olhando uma imagem dos meus filhos em bebê. E às vezes os pais não têm muito essa noção quando começam a partilhar. E depois é importante ter noção também do seguinte, quer dizer, hoje em dia os conteúdos digitais são muito fáceis de pesquisar na internet. Eu encontro informação sobre mim publicada por mim e publicada por outros. Encontramos informação sobre si, publicada na internet por si e por outras pessoas. É muito fácil nós chegarmos à informação sobre nós e informação, muita dela que não está sob o nosso controle. E Exato. depois a outra questão é que as imagens são muito fáceis de replicar. Basta fazer copy-paste, quer dizer, eu na minha adolescência tirava, para gastar um rolo de 36 fotografias, aquilo durava para aí uns meses, não é? Tinha que ter um aniversário, mais um Natal e não sei o quê. Os jovens hoje tiram 36 fotografias num dia, quer dizer, se é que não tiram numa manhã ou até numa hora. Portanto, e depois o facto das fotografias serem digitais, serem facilmente replicáveis, é copiar um fecheiro e já está, não é? Faz com que eles tenham tendência depois também para ficar na internet para sempre. Porque eu Uhum. publico, eu tenho o controle, mas não impeço que outra pessoa copie esse conteúdo,
já está fora do meu controle quando ela a publica. Portanto, quando eu registro uma fotografia digitalmente, estou a dar o primeiro passo para perder o controle sobre essa imagem. É algo que nós Exatamente. temos que ter bem presentes, porque essa informação pode-se depois vir a virar contra nós, particularmente nos jovens quando querem entrar no mercado de trabalho, os universitários, por exemplo, ou que estão a concluir cursos profissionais. Porque os recrutadores vão procurar a informação que os candidatos não mostram nas entrevistas de recrutamento, é uma forma nas redes sociais que ficarem a conhecer a sua verdadeira personalidade, os seus traços. Exatamente. Pai, Eh, Fiquei cheia de perguntas enquanto te estava a ouvir, mas tenho que ir com calma porque realmente isto claro. é um mundo. Tito, suscitou-me uma das questões que me está aqui a cutucar é, não devia haver legislação, tanta coisa com a lei de proteção de dados, e tu chegas a um ginásio, chegas a um sítio qualquer, tens que assinar, a autorizar que te tirem fotografias. Não achas que já devia existir uma legislação em relação às crianças? Porque, ok, como tu disseste, os pais publicam as fotos e elas não têm, e principalmente quando são bebés, não têm uma palavra a dizer. Mas quando já são crescidinhas ou até já estão a entrar na adolescência, hum, se calhar já podem dizer sim ou não, não é? Quero, não quero, gosto, não gosto. Achas que já devia existir legislação, não sei se já existe, sobre estas situações? Alguém que assumisse a responsabilidade? Existe diversa legislação e Ok. existem tratados internacionais também, dos quais Portugal é subscritor e aos quais está obrigado, nomeadamente a Convenção dos Direitos da Criança. E a Convenção dos Direitos da Criança tem uma coisa que é o comentário 25, que diz que os direitos da criança online, offline aplicam-se igualmente nos ambientes digitais. Portanto, Uhum. todos os direitos da criança que estão consagrados na Convenção dos Direitos da Criança aplicam-se igualmente nos ambientes digitais. Agora, o que se passa é que há questões muito particulares, e é por isso que temos depois legislação avulsa, desde o Código Penal, Código Civil, a Convenção do Cibercrime, que tratam o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que tratam aspectos particulares de cada uma destas questões. Uhum. E aí há várias coisas, por exemplo, que se têm que fazer. Estavas a falar da questão da proteção de dados. Um dos problemas é que as pessoas não têm bem a noção das suas implicações, não é? Não têm noção, por exemplo, de que eu deixar-me fotografar numa festa de família não dá o direito ao meu parente de pegar nessa fotografia e de a publicar no Facebook, não é? São duas coisas que são diferentes. Uma coisa é eu consentir fotografar-me, outra coisa é eu consentir a utilização dessa fotografia para determinado fim. A maior parte das pessoas não tem a noção sobre isto e Uhum. fica muito surpreendida quando eu lhes digo que elas, para me fotografarem, têm que ter a minha autorização e para partilharem numa rede social a mesma coisa. E este comportamento que é comum nos adultos transporta-se para as crianças, porque os adultos, não sendo um bom exemplo para as crianças, os miúdos vão replicar depois os comportamentos que vêem nos pais. Mas a questão digamos, do direito à privacidade, da proteção dos dados pessoais, até está razoavelmente bem desenvolvida. Há uma área em que podia e deveria ser mais desenvolvida, que é a recolha de dados de uma forma massiva em determinados contextos, porque as crianças fornecem dados sobre tudo e mais alguma coisa. Os dados das crianças são recolhidos em inúmeros locais. E depois essa informação pode ser usada para criar perfis desde tenra idade e chegando à idade adulta, eu tenho uma noção perfeita, digamos, da personalidade, das preferências dessa pessoa. Portanto, pode-se melhorar aquilo que é chamada datificação das crianças, pode-se Uhum. melhorar a legislação a esse nível. Mas há outras áreas em que isso é possível. Por exemplo,
Nós vivemos numa época que é da economia da atenção, ou seja, as plataformas, sei lá, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, elas são gratuitas, né? E são gratuitas porquê? Porque eu é que sou o produto. O que Exato. está a ser ali vendido é a minha atenção. Quanto mais tempo eu estiver numa plataforma, mais publicidade eu vejo, mais a plataforma fatura. Quanto mais tempo eu lá estiver, melhor ela conhece as minhas preferências para me mostrar conteúdos que me vai manter lá durante mais tempo. E nesse sentido, as plataformas desenvolveram toda uma série de funcionalidades para nos manter agarrados a estas plataformas. Isso é que são conhecidos como os padrões negros. E é aí que é necessária a regulamentação. A maior parte, já há alguma coisa em termos de regulamentação europeia que proíbe determinado tipo de padrões negros. Vou dar um exemplo. Que é que nós às vezes sentamos para ver um episódio de Netflix e quando damos por ela vimos a temporada toda. Então, uma coisa chamada o autoplay, que quando o episódio acaba, segundos depois passa para o episódio seguinte e isso é o que nos faz manter agarrados, para além da questão do suspense, que normalmente o episódio acaba numa parte de suspense. Hum. Portanto, são coisas, funcionalidades deste género, são funcionalidades do género, já só há 3 quartos neste hotel disponíveis. O que é que isso faz? Epá, é melhor reservar já, senão às tantas não tenho quarto. Quem diz quarto diz voo. Mesma coisa no restaurante, já não sei quantas pessoas reservaram hoje neste restaurante. Tudo isso é para nos levar a comprar. E muitas vezes essa informação é falsa, não corresponde minimamente. Exatamente. É marketing, é programação neurolinguística, Pois eu não acho que seja marketing, eu acho que são práticas enganadoras e nesse mesmo. sentido não são marketing, são fraude, não Pois, é? O marketing tem que seguir princípios éticos e isto não exatamente. segue princípios éticos. E então, a esse nível, de facto, pode-se fazer alguma coisa e, na minha perspectiva, acho que se deve fazer. É algo que, no âmbito do projeto Agarrados à Net, nós trabalhamos bastante. Ok. E depois há outras questões, por exemplo, neste momento está em discussão na União Europeia um regulamento para a prevenção e combate às imagens do abuso sexual de crianças online. Infelizmente, o grooming, ou seja, o aliciamento sexual de crianças, está de fora, já está de fora da discussão neste momento. Não é? O que é lamentável, porque o aliciamento sexual é o que vai levar à produção de imagens, normalmente. Não é? Uhum. Tenho dificuldade em engolir como é que o rastreio, digamos, de comportamentos de aliciamento está deixado de fora, enquanto que o rastreio de imagens está a ser discutido. Não é? Portanto, há muitas áreas, de facto, onde isto pode haver melhorias ao nível da regulamentação. E como tu disseste, aquelas zonas negras, disseste qualquer outro Padrões negros. Não é? padrões negros, não achas que as próprias redes sociais, e aqui vou mesmo nomear, nós sabemos, não vale a pena estar a esconder, a Meta, o Instagram, o Facebook, eu, por exemplo, já fiz queixa várias vezes sobre perfis, que tu sabes perfeitamente que é a venda de produto sexual, são pessoas que estão em prostituição. Pá, não me diz respeito, contudo, e depois há conteúdos também de nudez, e qual é a resposta que eu recebo? Já foram várias. Não tem nada contra os padrões da qualquer coisa assim. Portanto, Comunidade. não achas que as próprias redes sociais precisam de ter um controle muito mais ético? Sem, Ah, sem dúvida, sem dúvida. É assim, eu gostava que a autorregulação funcionasse. Mas, infelizmente, a história tem-nos mostrado que a autorregulação pode ser perigosa, porque pode levar nas mãos de pessoas gananciosas, pode levar a que o lucro se sobreponha aos princípios éticos mais básicos. Nós já tivemos exemplos na história, por exemplo, com a crise financeira do subprime, com falências de bancos, até mesmo aqui em Portugal. exato. Portanto, a autorregulação, infelizmente, no meu ponto de vista, não é suficiente. Eu acho que sim, senhora, que se deve investir na autorregulação,
Mas as empresas e as indústrias têm que ser regulamentadas. Veja, a indústria farmacêutica provavelmente será a indústria mais regulamentada do mundo. No entanto, é aquela que mais inovações produz. Não é? Portanto, a Sim, regulamentação não é a entrave ao desenvolvimento. Não é? Agora, eu acho que tem que haver regulamentação, porque corremos o risco de nos vermos em situações em que as empresas não têm autocontrole, não é? E o lucro se sobrepõe a tudo. Não é? E depois, nesse tipo de situações, já há aí uma questão que eu acho que é importante, estavas a falar dos consumos. Uma das questões que nós vemos hoje, eu não tenho nada contra homens ou mulheres venderem o seu corpo, venderem atos sexuais, serviços sexuais, são maiores, são vacinados, têm o direito de o fazer. exato. E hoje existem muitas, nós podemos ter objeções de caráter moral relativamente a isso, ou não. Mas hoje há muitas plataformas que permitem esse tipo de comércio, não é? Uhum, A minha preocupação é que salvaguardas é que essas plataformas têm em prática para impedir que menores de idade, crianças e jovens menores de 18 anos de idade, também as utilizem para esses fins. E, exatamente. infelizmente, mais uma vez, onde voltamos à questão da regulamentação, uh, na minha perspectiva, seja com adultos, seja, se for com adultos, é prática do lemocínio, porque estas plataformas ganham uma comissão. Ou seja, Uhum, se eu prestar serviços de caráter sexual numa plataforma destas e for remunerado, vou pagar uma comissão à plataforma. Isso é proxenetismo, quer dizer, exato. pura e simples. Se envolver uma criança, é exploração sexual de crianças e jovens. Portanto, acho que os organismos reguladores têm que ser mais incisivos relativamente à monitorização deste tipo de plataformas. Exato. Sim, porque enquanto não houver casos conhecidos, mediáticos, em que alguém foi punido, em que alguém teve consequências por este tipo de ações, são menores, não é? Ah, parece que não aconteceu nada, não é? Claro, Então sentimos-nos completamente desprotegidos. claro. Pais e as crianças, na sua inocência, também, Sim, no fundo. sim. E isto depois é perverso porque isto é apresentado como e publicitado e noticiado, que é o que eu acho ainda mais fantástico, não é? Uhum, Como uma forma fácil de ganhar dinheiro. Nós vemos estas plataformas serem alvo de notícias em jornais sensacionalistas, uhum. com títulos do género deixou de vender hambúrgueres para fazer fortuna a vender imagens do seu corpo. Portanto, isto está a apelar um bocado quem diz, epá, a tua profissão, o teu emprego dá-te pouco dinheiro, pá, tens aqui uma oportunidade fantástica de ganhar dinheiro de uma forma rápida e fácil, não é? Ou seja, Ah, e isto é perverso, sobretudo quando estamos a falar de crianças que se podem se sentir tentadas a isto e podem ser manipuladas por adultos exato. a fazê-lo, não Às vezes pelos próprios pais, é? por, Exatamente. por E triste, ou é seja, a como nossa sabe, o sociedade, abuso sexual de crianças ocorre maioritariamente no seio familiar ou exatamente, entre os agressores são conhecidos da vítima. Não é? exatamente. Portanto, nada de novo, temos uma sociedade completamente doente e um pouco à deriva, neste caso, Eu quero porque acreditar que não. Eu quero acreditar é, que a maioria, que a maioria são pessoas sãs, que a maioria são pessoas com princípios éticos, que a maioria são pessoas de bem. Mas as más notícias são mais fáceis de ser notícia. é As verdade, boas notícias não tanto. Portanto, nós somos expostos mais às más notícias que nos dão a ideia, isto, meu Deus, é pior que Sodoma e Gomorra, isto o mundo está perdido, não há nada a fazer. Eu ainda acredito nas pessoas e na humanidade.
No fundo, aquilo que tu estás a dizer é que os mídia também têm aqui uma responsabilidade muito grande, não Sem é? dúvida, sem dúvida, sem Então, tu acreditas, e há poucos dias passou aqui uma reportagem na televisão portuguesa sobre a Agarrados à Net, não é? Que foi uma dúvida. repetição. Mas muito além disso, os próprios conteúdos, talvez as próprias notícias, talvez devesse haver aqui mas lá está, é o lucro versus aquilo que Vou faz dar bem. um exemplo, relativamente até, pegando no tema dessa reportagem do Agarrados à Net. Nós podemos falar de utilização excessiva, de dependência ou de vício. O que é que tu achas que faz um título mais explosivo, mais atrativo? É se usarmos a palavra dependência e, sobretudo, a palavra vício. A Sim, palavra excessivo não vende. Portanto, vício tem uma carga muito mais dramática, a dependência tem uma carga muito mais dramática. E então depois vemos coisas assim. Fala-se em dependência de ecrãs, vício de ecrãs. Mas, na realidade, as entidades de saúde, a Organização Mundial de Saúde, não reconhece dependência de ecrãs. Não reconhece vício de ecrãs. como é que é Não, possível? não, porque na realidade ainda não é considerado uma dependência. O que é considerado uma dependência é os jogos online. Os jogos online há uma coisa chamada gaming disorder. Desde Uhum. janeiro de 2022 é considerado uma dependência. Ok. Eu com isto o que é que quero dizer? Nós começamos a usar as palavras dependência, vício e bullying também, já agora, não é? Uhum. Situações que na realidade não são nem vício, nem dependência, nem bullying. E as palavras acabam por se desgastar. Porque se eu começo a usar bullying para tudo e para nada, cada vez que alguém faz uma agressão, é bullying? Não, não é. Portanto, o bullying acaba, a palavra bullying acaba por o seu significado vai, Banalizado. não é? Vai perdendo o Sim, significado. A sim. mesma coisa com a palavra dependência e com a palavra vício. Se não chega a certa altura, eu sou dependente de pastéis de nata, eu sou dependente de séries de televisão, como eu já ouvi responsáveis na área da saúde mental a referirem. Uhum. Sem dúvida. Portanto, nós temos que ser criteriosos e científicos na utilização desse tipo de expressões. E os mídias, muitas vezes, preferem as palavras mais sensacionalistas, porque é isso que Uhum. atrai a atenção e é isso que vende. Ufa. Ah, E tem um falaste papel aí. ao nível da informação, ao nível da sensibilização e até ao nível da educação dos leitores, dos ouvintes e dos espectadores. Também aí, felizmente, temos bons exemplos, dos quais essa reportagem é um excelente exemplo. Essa jornalista, Catarina Marques, fez também connosco uma outra reportagem sobre o bullying e cyberbullying, que foi passada antes, inclusivamente, desta, portanto, aqui há uns anos, tenho a ideia que foi em 2022 ainda, ou início de 2023. Portanto, há jornalistas que fazem excelente trabalho, ao nível, trabalho em profundidade, que não é aquele, digamos, jornalismo de bate e foge, que é títulos pampanantes e sensacionalistas, não é? Ahm, Tu falaste aí num ponto, que é a banalização das palavras, no fundo, da dependência, do vício, do excessivo e também do bullying. Bullying, que é presencial, e ciberbullying, que é online. Como é que se pode identificar, prevenir, combater, intervir, nestas questões? Relativamente ao cyberbullying, aconselho mesmo as pessoas que puderem, que adquiram este livro, O livro, Cyberbullying, um guia para pais e educadores, que eu estou a tentar pôr aqui de forma excelente, ok? ciberbullying. Está disponível nas livrarias Ok, e os contactos ficarão aqui em baixo. também online, porque dá a abordagem que, juntamente com os meus colegas Sónia Seixas e Luís Fernandes, nós recomendamos relativamente às questões do cyberbullying.
Uhum. Agora, como é que nós podemos identificar o bullying? O cyberbullying é uma variante do bullying. Ok? O bullying tem que ser um comportamento agressivo, tem que ser indesejado. A pessoa que é alvo desse comportamento não quer receber esse comportamento. Tem que ter lugar entre pares, ou seja, entre iguais. Não podemos falar, por exemplo, de bullying entre professores e pais. Não há. Uhum. Entre professores e alunos. Não há. Porque não são iguais. Não é? Exato. Podemos ouvir falar, por exemplo, bullying entre professores. Mas Uhum. aí já se enquadra numa outra coisa que é bullying no local de trabalho. O Que é o mobbing, também designado. mobbing. Exatamente. Exato. Mas Depois tem entre que ter crianças. Uhum. Desculpa. Exato. Entre crianças considera-se entre pares o bullying e é entre crianças em idade escolar ou em contexto escolar. Uhum. Em idade escolar, porque também acontece, por exemplo, em locais, em clubes de futebol, Uhum. agrupamentos de crianças e de jovens. Depois tem que ser um comportamento que é repetitivo, ou seja, se eu der uma estalada a uma pessoa, não estou a fazer bullying, estou a cometer uma agressão, mas isso não é bullying. Para ser agressão tem que ser algo que é sistemático e repetitivo. Portanto, se Uhum. eu agredir esse meu colega todos os dias, ou várias vezes por semana, cada vez que temos um treino ou qualquer coisa assim nesse género, isso é um traço, sim senhora, que é bullying. E depois tem que verificar num desequilíbrio de poder, isto é, ou eu tenho mais força do que o meu colega, ou tenho mais poder e este poder pode ter a ver com influência, ou Uhum. isto é um comportamento que é feito em grupo e o outro está sozinho. Uhum. Portanto, eles não têm o mesmo poder, seja em termos de força, seja em termos de número. E esta é uma forma, é uma breve checklist que nós podemos olhar e dizer se isto é um comportamento de bullying ou não. Ok. É preciso ter atenção que esta definição de bullying está a ser atualmente revista. Não é? Uhum. E vou dar um exemplo. Se eu chamar gorda a uma colega uma vez, eu não Uhum. estou a fazer bullying sobre essa colega. Exato. Mas ela ouve 10 colegas a dizerem a mesma coisa no mesmo dia. Portanto, apesar de eu só lhe dizer uma vez, ela está a ser alvo de bullying porque tem um grupo de pessoas que lhe está a Uhum. agredir verbalmente ah, Exato. dessa forma. Eu não estou a fazer, mas ela está a sofrer. E na realidade, nós todos juntos estamos a praticar bullying sobre essa pessoa. Portanto, esta revisão está a ser vista no âmbito de uma comissão de trabalho da Unesco. O cyberbullying é a mesma coisa que o bullying, só com algumas diferenças. É que pode ser anónimo. No bullying, normalmente só o bullying relacional é que é feito através de boatos, é que normalmente é anónimo. No cyberbullying, grande parte dele muitas vezes é feito a coberto do anonimato. E depois tem uma outra questão também, é que a repetição não é o número de vezes que eu te faço a agressão, mas é o número de vezes que esse conteúdo da agressão verbal ou outra a essa pessoa é visto, é partilhado e é comentado. Porque cada vez que alguém clica gosto, isto vai chegar a um número maior de pessoas. Cada vez que alguém comenta, vai chegar a mais pessoas. Cada vez que alguém partilha, vai chegar a mais pessoas. E depois, enquanto o bullying tem o físico, o verbal, o relacional, o psicológico, o sexual, o cyberbullying só não tem o físico, porque Uhum. tem lugar através das tecnologias, através dos ecrãs, ao fim e ao cabo. É No entanto, virtual. nós vemos uma coisa, cada vez mais há comportamentos que têm lugar fisicamente, sei lá, nas casas de banho de escolas, por exemplo, em que Uhum. alguém filma ou fotografa para depois pôr na internet. Portanto, apesar de não ser, e às vezes até agressões que são feitas físicas mesmo, à porta de escola, das escolas ou até mesmo dentro das escolas, são filmadas deliberadamente para Exatamente. depois serem colocadas na internet. Portanto, apesar de não haver contacto físico, muitas vezes o bullying físico passa também para a internet. Mas há, e há a forma Era de. para a parte Como é que se. identificar.
Da identificação. Então, vais falar como prevenir e certo? como intervir e combater. Ok. É isso. Ao nível da prevenção, no âmbito do projeto Agarrados à Net, e também é a abordagem que sugerimos aqui assim no livro Cyberbullying, um guia para pais e educadores, e é a abordagem que eu tenho seguido desde 2013 e recomendado, é que nós encaremos a segurança e o bem-estar digital online como uma cadeira de quatro pernas, a que correspondem quatro tipos diferentes, quatro abordagens diferentes Uhum. para a questão. Isso inclui as abordagens regulamentares, que já falámos aqui assim um pouco, inclui as abordagens parentais, o que é que os pais podem fazer para prevenir esse tipo de situações, as educacionais, ou seja, o que é que a escola pode fazer, e as tecnológicas, que tecnologias é que eu posso ajudar para me ajudar a resolver este problema. Normalmente, no âmbito do projeto Agarrados à Net, eu falo das questões das abordagens regulamentares, portanto, desde a legislação até ao criarmos regras em casa, portanto, há vários níveis, a nível macro é a legislação, a nível intermédio é a autorregulação e depois na casa de cada um de nós é a criação de regras para a utilização destas ferramentas. E depois ao nível da tecnologia, ao nível da tecnologia, que ferramentas é que eu posso usar para prevenir e combater o bullying? E aí vai desde a criação de formulários de denúncia que as pessoas possam denunciar os casos anonimamente, até software, por exemplo, no caso do cyberbullying, que detecta que o que é que está a ser escrito e questiona as pessoas: queres mesmo dizer isto? Isto que estás a escrever não é agradável. E o facto de nos levar a pensar antes de clicar no botão publicar ajuda-nos isso. A inteligência artificial também está a ter um papel muito grande aí nesse nível, na medida em que começam a haver soluções que começam a bloquear nas plataformas esse tipo de discurso de ódio e Ok. insultos e esse tipo de situações. Relativamente às abordagens parentais, normalmente é a Cristiane Miranda, no âmbito do projeto Agarrados à Net, que as trabalha, porque em função da experiência de mais de 20 anos a trabalhar com jovens com pais e na área da parentalidade, e a mesma coisa ao nível das soluções educacionais. Posso só dar um toque: estes temas têm que ser incluídos nos currículos escolares. Exato. Uh, e há uma lição também que é a tirar, que é os jovens têm que ser ouvidos, Uhum. têm esse direito, está consagrado na Convenção dos Direitos da Criança. E nós só temos a ganhar em os ouvir. Porque se os ouvirmos, eles também têm soluções para este tipo de problema. São eles que sofrem, são eles que presenciam e são eles que fazem. Portanto, eles sabem também como prevenir, como evitar e como combater. E eles têm soluções. E se nós os ouvirmos, eles vão aderir muito mais facilmente às soluções que são sugeridas por ele Ok. do que aquelas que são impostas de cima para baixo. No âmbito do Agarrados à Net, nós temos um programa que é o Faz-te Ouvir, que visa exatamente isso, dar voz aos jovens para eles nos darem soluções para este problema. E outra coisa que é importante é, se nós não tivermos uma análise, um questionário, uma radiografia do problema numa determinada escola, esse problema não existe. Nós não o conseguimos Exatamente. identificar. Portanto, é bom fazê-lo. E depois é necessária uma abordagem que seja sistemática, ou seja, não adianta ir lá fazer uma ação de sensibilização que pode ser útil e nós fazemos muito e vamos embora, mas é necessário que a escola continue a trabalhar e nós ajudamos as escolas no sentido de ter uma abordagem Uhum. sistemática e holística que envolva não só os alunos, mas que envolva os professores, que envolva os assistentes operacionais, que são importantíssimos Uhum. no, na prevenção e no combate ao bullying, que envolva também os pais, ao fim e ao cabo, que envolva toda a comunidade escolar. Não é? Portanto, no fundo, vocês estão a ajudar as escolas, os pais, os professores, os auxiliares, as várias entidades que lidam com crianças e jovens, a fazer este upgrade, esta transição que se adequa aos problemas que existem atualmente, com Eh, nós, eficácia, nós, a não é? intervenção que fazemos na escola, procuramos que seja. Primeiro, começamos com uma ação de sensibilização e podemos fazer as ações só de sensibilização. Mas o que propomos normalmente é um programa
que as escolas podem implementar com o nosso apoio ao longo de um ano letivo. Ao fim de um Ok. ano letivo, as escolas implementaram um plano de prevenção e combate ao bullying e avaliaram. E com base nessa avaliação, podem depois, e têm as ferramentas e o know-how para desenvolverem um plano para o ano seguinte, sem o nosso acompanhamento, mas se quiserem também os podemos acompanhar. Fantástico. Ou seja, podem ficar autónomos e podem também pedir-vos ajuda Exato. quando É sentirem isso. essa necessidade. Há É isso. muita adesão por parte das escolas portuguesas e das instituições portuguesas, Tito. A adesão é sobretudo ao nível da sensibilização. Ok? E sim, ao nível da adoção de abordagens sistemáticas é mais complicado. É mais complicado porque tem custos. E as escolas não têm os meios normalmente para suportar esses custos. Uhum. Mas temos tido casos de autarquias que já têm feito projetos piloto connosco, no sentido e neste ano foi o primeiro ano em que fizemos projetos pilotos, para ver se para o ano conseguimos fazer implementações mais alargadas deste tipo de intervenção. Boa. Fica aqui o apelo para as câmaras municipais de Portugal. Hum, Também são pais que também têm filhos, com certeza, e claro. sobrinhos. Portanto, muito bom o vosso trabalho, Depois Tito. houve uma série de competências que foram delegadas pelo Governo Central agora nos municípios, na área da educação. Portanto, os municípios também têm um papel importante a desempenhar aí, como têm também as unidades de saúde familiar, como têm também as autoridades policiais. Portanto, nós temos que envolver toda a comunidade quando fazemos uma intervenção destas numa escola. Não É um projeto global, no é? É isso. fundo, em que todos são participantes, porque na verdade é assim que acontece, todos somos participantes. E como tu disseste há pouco, ninguém está livre de passar por uma Ai, situação dessas, uma seja questão de com. bullying completamente, porque o problema é de lidar com a diferença, e a diferença mete medo a muita gente. Exato. Pode ser vítima de bullying porque é o melhor aluno, pode ser vítima de bullying porque é o pior aluno, porque se tem cabelo louro, porque se tem cabelo preto, porque se é gordo, porque se é magro, porque se tem óculos, porque se Sim, é gay, porque se é lésbica, porque é transgênero, porque se é indiano, porque é africano, porque exato. é Ou seja, ucraniano. Infelizmente, as pessoas têm muito medo da diferença e têm grande dificuldade em lidar com a diferença e sentem a diferença como uma ameaça. também nunca foram educados a isso, não é? Se olharmos para as gerações atrás de nós, eles também não foram educados, nem ninguém os E, ensinou sequer a falar das próprias emoções, quanto mais. mesmo, e essa é Portanto, uma área muito importante e que nós frisamos, não é? As escolas têm que, de facto, e há escolas já a fazer grande trabalho nessa área, na ok. promoção da inteligência emocional, da educação Boa. pelas. Mas esta questão da diferença até é mais básico, não é? Porque é algo que até é quase primordial, ou seja, e primitivo, não é? Ah, tudo o que era diferente é uma ameaça para a minha tribo. Exatamente. Portanto, é algo que está muito inculcado Na amígdala, ainda. politicamente, não é? Exato. A diferença, o que é diferente, é percepcionado como uma ameaça para a minha tribo. Isto em termos primordiais, nas origens Do ser do humano. homem, do ser Exato. humano, não é? Portanto, nós já fizemos um grande caminho, mas ainda temos muito caminho pela frente. Exatamente. Para Ah, não deixarmos de ser os homens de Neandertal. temos aqui outro assunto que ainda não fomos lá, mas tem tudo a ver com aquilo que tens estado a falar, Tito, que é aquela situação dos desafios virais para Uhum. ter likes, para ter seguidores, em que, ok, querem que eu me atire de uma ponte, sim ou não? Isto é radical, mas eu já vi numa série televisiva um exemplo em que o casal estava numa situação de possibilidade disso acontecer e o público votou sim. E eles disseram: Meu Deus, e agora? Então, se ele se atira, morre, mas vamos perder os seguidores.
há aqui Olha, uma sobre, insanidade junta. Isto é muito complexo. Estes mas aí desafios. então recomendo-te mesmo que convides a Cristiane Miranda, porque ela explica-te bem o Ok, mecanismo de funcionamento do like. É ok. algo que nós, nas sessões do Agarrados à Net, numa sessão que se chama Pais Digitais, nós falamos sobre os padrões negros e ela fala sobre o like, porque o like é um padrão negro. E Sim, ela associada à explica dopamina, exatamente. viciante. E ela explica-te bem como é que o like pode levar pessoas a fazerem e a dizerem coisas que não passaria pela cabeça de ninguém, apenas motivadas pelo desejo que gostem mais delas, ou seja, que tenham mais likes, que tenham mais partilhas, mais comentários e tudo mais. É um mecanismo perverso mesmo. Mesmo, porque Ela, pode implicar fazerem mal a si mesmas e não só, ou outras. exatamente. Não é? E há miúdos que fazem coisas levadas da breca, para conseguirem ter, mais likes. Os desafios virais não são tão motivados pelos likes, é um bocado mais o efeito manada. Uhum. Eu pratico, também pode ter essa motivação, não estou a dizer que não, também pode ter essa motivação, mas a maior parte das vezes é para eu me sentir que faço parte do grupo, tenho a pertença, O sentimento de pertença, exatamente, que é humano. Exato. completamente. O Exato. like também tem esse sentimento de Exato. pertença. E qual é o problema dos desafios virais? Muitos deles até podem ter, digamos, uma base e um princípio, positivo, não é? Uhum. O problema é que normalmente as pessoas depois acrescentam mais qualquer coisa. Há desafios que à partida são perigosos Exato. e que podem resultar em lesões e que podem resultar em danos e no limite podem resultar mesmo em morte ou em incapacidades que ficam para a vida. Na vida. Agora, um dos problemas é que as pessoas tentam acrescentar mais qualquer coisa para tornar a coisa mais apelativa. Eu não faço só como o outro, eu faço como o outro, mas faço mais isto. Não é? E depois o que vem a seguir ainda faz mais não sei o quê. E isto leva a uma escalada em que muitas vezes podemos chegar de facto a situações que são perigosas, que não são à partida perigosas, que até seriam, às vezes a causa até é benéfica, digamos assim, até pode ser uma causa beneficente, por exemplo, não é? Mas com as pessoas a acrescentarem, pode levar a situações complicadas. E isso acontece, não sei se vocês têm esses dados, Tito, isso acontece mais na faixa etária da adolescência, de jovens adultos, Eh, em Portugal? Sim, não tenho dados específicos relativamente a isso. Não há muitos estudos sobre quem pratica desafios virais perigosos, mas a generalidade das vítimas são jovens adolescentes, pré-adolescentes e adolescentes. Portanto, eu Uhum. diria, digamos, entre os 12 e os 15 anos, não é? Ok. Boa. Ah, que é uma idade onde há maior necessidade de afirmação no Uhum. grupo. Daí eu dizer Exatamente. muito provavelmente, mas acontece também em idades mais precoces, ou seja, às vezes pode haver miúdos, pela sua ingenuidade, são induzidos por miúdos mais velhos a fazer determinados desafios, do qual podem resultar lesões e até mesmo a morte, não é? Assustador. Há que, alguma coisa que os pais possam ter em atenção ou é algo incontrolável? Então, Na tua opinião? há guias sobre isso. O TikTok, em particular, tem uma secção de recursos onde tem um guia relativo às questões dos desafios virais perigosos, com conselhos para pais, não é? A questão à medida que estes desafios vão sendo noticiados, em vez de entrarmos em pânico,
é discuti-los com os nossos filhos e explicar-lhes por que razões é que eles não, se forem desafiados, porque é que não o devem fazer. Não só esses que estão aí, mas qualquer tipo de desafio viral, não é? É um pouco também como as cartas em cadeia, não é? Que a gente recebia na caixa de correio e diz agora se escreve e dá esta carta a 20 pessoas e vai acontecer o milagre XPTO, não é? Isso depois passou para a internet, também acontece a mesma coisa na internet, recebemos ah, co- correias, não é, de e-mails, ah, Clientes. e correntes de, sim, não correias, correntes de e-mails com essa finalidade, e acontece a mesma coisa com os desafios virais. Portanto, a ideia é não os fazer e não partilhar esse tipo de desafios. Porque alguns deles podem, apesar de parecer inócuos, pode de facto consequências bastante graves. Uma das coisas que nós aconselhamos é não se referir nos mídia, por exemplo, o nome dos desafios. O que é que acontece quando eu refiro o nome de um desafio? Vais Se eu não pesquisar. tenho conhecimento, eu vou pesquisar. Portanto, na realidade, sem querer, estamos a contribuir para a disseminação desse mesmo desafio. Mas ao mesmo tempo, como tu disseste, é Estamos a agarrar. informar, ao mesmo tempo também estamos a informar, portanto, não é fácil. Eu Portanto, prefiro, mesmo eu, e tivemos já uma situação dessas, eu e a Cristiane, numa ação de sensibilização sobre desafios virais perigosos, temos essa preocupação de não dizer os nomes dos os desafios. desafios. E é difícil, e a certa altura, eu lembro perfeitamente, que me saiu o nome de um desafio enquanto estava a falar. Disse, não devia ter dito, mas acontece, é difícil. Mas, Tito, como tu disseste há uns minutos, também talvez haja a possibilidade de agarrar, mesmo quando vocês dizem o nome dos desafios, agarrar no nome do desafio, mas com os pais, se isto não for utopia, porque nós sabemos que o mundo hoje em dia é uma correria e os pais têm imensas exigências no seu dia a dia, no seu cotidiano. E depois os miúdos têm imensas AECs, as atividades extracurriculares ou extraescolares, e nesta correria, se não houver diálogo entre pais e filhos, perde-se aqui muita coisa. E às tantas, os pais estão a viver uma realidade que não é a real para o filho. E o filho, há aqui uma dissonância. Então, pegar nesses desafios perigosos, virais, e falar sobre eles com os filhos pode ser uma forma de os Não, prevenir. isso sem A dúvida. educação, não é? Isso sem dúvida. Os pais têm que falar sobre esses desafios com os filhos. E isso sem dúvida. Né? E explicar-lhes como é que eles acontecem, mas sobretudo quais são as consequências se eles o puserem, potenciais consequências, se eles os puserem em prática. Porque há alguns que a gente pode olhar e dizer, pois isto aqui não faz mal nenhum. Pois, depende. Haverá Exato. casos que isso pode ter consequências graves. E se houver algum que eventualmente seja noticiado, Vejo por desafios, mais uma vez, sem querer estar a dizer nomes de desafios, sobre a ingestão de tudo e mais alguma coisa. Portanto, e há coisas que nós não devemos meter no nosso corpo. completamente. Tal. Há coisas Claro, que nós não devemos beber porque não são feitas para beber. exato, Portanto, eu não preciso dizer o desafio que é para beber não sei o quê. Só tenho que saber o que é que eu posso beber e o que é que eu não posso beber. exato. Lá está a educação. No fundo, Isso. parte tudo da Esse educação. desafio hoje pode ser para beber uma determinada substância e amanhã é para beber outra. E se eu focar-me a dizer que não podes beber esta substância, ok, mas o meu pai não me disse nada que não podia beber aquela. Exato, Está a ver? exato. Portanto, é mais de ver as coisas numa perspectiva, quem diz os desafios de ingestão, são só um tipo de desafios. Eu fiz um Claro. levantamento aqui há um tempo atrás, há uns anos já,
Eu identifiquei, através de pesquisas na internet, para cima de 300 tipos de desafios virais perigosos, A nível mundial ou só em Portugal? a nível A nível mundial. mundial. E Porque estas, também com crianças, sim, com crianças, com jovens, jovens, e com adultos também. pois com adultos. Essa questão dos adultos, se me permites, eh, excessivo nós já sabemos que é, todos nós, o uso das tecnologias, e nomeadamente dos ecrãs, dos telefones, os telemóveis, o computador, os tablets, que agora as crianças também têm acesso a tablets muito, muito cedo. Um, Qual é a vossa, como é que vocês sensibilizam as escolas em relação a esta situação? Eu não queria partir para a proibição dos telemóveis, mas se quiseres falar disso, Uhum. nas escolas. O desafio que nós temos feito, o desafio, eu estava a falar de desafios, agora fiquei com o desafio na cabeça. O que nós temos feito sobre esse tema é muito à semelhança daquilo que fizemos com o bullying. Ou seja, nós vamos às escolas e nós perguntamos aos jovens, não só o que é que eles fazem, o que é que eles acham que é o tempo razoável, o que é que não é um tempo razoável, se eles acham que os telemóveis devem ser proibidos e porquê, se acham que não devem ser proibidos e porquê, se depende de quê. Portanto, ouvimos os jovens para eles participarem na solução. E é essa a prática que aconselhamos. Nós não aconselhamos que venha uma decisão de cima a proibir unilateralmente a utilização de telemóveis em contexto escolar, seja nos recreios, seja onde for. O que achamos é que as escolas têm autonomia para tomar as suas decisões e têm que ter informação para tomar as suas decisões. E têm que ouvir os principais interessados sobre o assunto, que são as crianças e os jovens, são elas que vão ser afetadas pela questão. Eles Uhum. dizem-nos coisas interessantíssimas, não é? Agora, pois é preciso é que as escolas atuem sobre isso, porque é muito mais fácil proibir. Agora, pode não ser tão eficaz. Pois, porque há Outra sempre a coisa que nós rebeldia. estamos a fazer é transferir um problema para casa. Porque os miúdos, eu custa-me ir às escolas e ver os miúdos nos intervalos agarrados aos telemóveis, em vez de andarem a saltar e a pular. Sem dúvida. Mas temos miúdos que nos dizem, mas se me tiram o telemóvel, o que é que eu vou fazer? Não posso jogar futebol porque posso partir vidros. Não posso correr aqui assim porque faço barulho para as outras aulas. Para jogar futebol, só posso jogar futebol com uma bola de espuma que a gente dá um chute, vem uma rabanada de vento, ela vai para ali em vez de seguir a direito. Portanto, se me tiram o telemóvel, eu fico sem nada para fazer. É arrepiante ouvir isso. E, e a gente questiona-nos, e então o que é que acha? Ah, pá, acho que as escolas, olha, devia ter matraquilhos, devia ter mesas de ping-pong, devia ter mais campos de voleibol, devia ter jogos de tabuleiro, não só na biblioteca, mas também aqui na sala de convívio, também que a gente pudesse usar. Mas aqui assim, não se pode nada. Ou seja, Uh, temos que puxar pela e depois, criatividade. e depois quando falamos, temos uma vez houve um que disse assim, epá, eu até acho que quando nos dizem que está a chover, depende do tempo, mas depende do tempo porquê? Depois é que quando não chove, nós podemos ir lá para fora, podemos brincar, saltar e pular. Quando chove, temos que vir aqui para dentro, e aqui dentro não podemos fazer nada. E a maior parte das vezes as escolas não ouvem estas questões. É arrepiante ouvir isso. Portanto, é importante ouvir os miúdos, porque eles é que sabem, eles é que sentem isto. Eles têm noção que se dedicam demasiado tempo aos telemóveis e Era querem isso, dedicar menos. era E isso que eu querem, te queria perguntar. e Eles querem têm essa dedicar, noção. têm perfeita noção disso e querem dedicar menos. Agora, precisamos é de fazer algum trabalho de casa, nós também, como adultos, não é? Para os Exato. ajudar nessa. Tem uma situação interessantíssima, foi abordada na reportagem, uma escola de Barcelos, não é? Que mas olha, eu convido mesmo, em vez de estar a ser eu a falar sobre o caso, convida a Cristiano Miranda, que ela conta a experiência que a Escola de Barcelos fez relativamente à utilização dos telemóveis, que para Ok. nós é o exemplo de referência. Tem que envolver os pais também, não é, Tito?
Porque os É pais isso. dão o exemplo. Mas, sobretudo os miúdos, mas obviamente também tem que envolver os pais. Temos pais que telefonam para os alunos durante o período de aulas, No meio da aula. no meio da aula. Pois. Temos, Ou seja, eles são o próprio um fator de caso proteção. paradigmático, para mim eu achei delicioso, uns pais que vão deixar o filho à creche e diz assim, mas eu tenho que deixar o telemóvel, é que ele só come com um telemóvel. E diz a educadora, não, não, aqui comemos mesmo com talheres. Portanto, quando um pai tem que deixar o filho na creche com um telemóvel, na creche com um telemóvel, os pais não têm a noção do hábito que estão a criar. Exatamente. Ganham essa noção quando os miúdos têm 10, 11, 12 anos. E nessa altura, ela já tem uma licenciatura, pós-graduação, pós-doutoramento em utilização de ecrãs. Tem um hábito, está de tal modo implantado, que é extremamente difícil É como uma remover. droga. É uma perfeita adição, É completamente. extremo, ainda é pior, porque a droga não tem benefício nenhum. Quer dizer, No tem telemóvel, temporariamente, dizem que tem, no temporariamente e depois telemóvel, passa. Exato, exato. Tens ali a dopamina é imediata isso, é e isso. depois não largas. Aliás, isso acontece connosco, com os adultos, não é? Portanto, o Claro. exemplo, mas esse é outro episódio. O pior ainda é que os pais não têm a noção que se estão a retirar da equação. Estão Uhum. a delegar no telemóvel uma função que é sua. Já tivemos pais a dizer, eu à noite agora não leio histórias à minha filha, ou ao meu filho, já não me recordo. Peça à Alexa para contar a história. Pois, é Conexão preocupante. da hora de deitar, que é única entre um pai, uma mãe e um filho, ser delegada numa máquina, a criança vai criar a conexão com a máquina e não com o pai ou com a mãe. E os pais não têm noção disso, muitas vezes. É que isto é tão conveniente que a conveniência se sobrepõe a todo o resto. E não Agora, achas depois que. é que consequências graves. Exatamente, porque essas crianças são seus pais da manhã. E isto, perguntamos o que é que vem aí. Mas volta ao mesmo, não achas que, ao mesmo em relação aos pais, e no fundo à sociedade em geral, se calhar é imperativo e penso que não é só neste contexto que se diz isso, que é no contexto global, que a sociedade desacelere, Sem dúvida. porque não estamos a viver um ritmo saudável, porque não há tempo para. Há Sem tempo dúvida. para trabalhar, porque tem que haver, mas para as coisas Eu tenho essenciais da estado a vida. acompanhar com muito interesse a questão da semana de 4 dias. Uhum, Porque acho que é de facto uma experiência interessante. A minha madrasta, pai, que é a minha madrasta, portanto, a segunda mulher do meu pai, que é sueca, e viveu sempre na Suécia. A certa altura, a empresa propôs-lhe um aumento de salário. E ela disse: uhum. Não, eu prefiro passar a sair todos os dias 1 hora mais cedo. Well, E depois disse: então agora então prefiro isto ao longo do tempo, né? Primeiro começou a sair uhum. 1 hora mais cedo. Depois passou a não ir trabalhar à sexta-feira à tarde. E depois deixou de ir trabalhar à sexta-feira. Portanto, e isso concordo contigo, o desacelerarmos para passarmos a ter mais tempo para nós Uhum. e para aqueles que nos são próximos. Agora, temos um outro problema, que imagino que muitas das pessoas que nos estão a ouvir também sentem, que é, respondem a e-mails de trabalho ao fim de semana, atendem telefonemas de trabalho ao fim de semana. Portanto, o direito ao desligar tem que ser algo que tem que ser mais observado do que o que na realidade é. Respondem a e-mails às 10 da noite e coisas assim nesse género. As pessoas têm a liberdade de o mandar depois do horário de expediente, não é? Agora, nós é que também temos o direito de não responder. E o problema é que as pessoas estão todas à espera que a gente responda, não é? É o imediatismo, tem que ser agora. Não é logo, tem que ser agora. Mas há limites que se impõem e temos que repensar as prioridades, não é, Tito?
as Sem dúvida, prioridades daquilo que é essencial para a vida e para nós enquanto ser humano, enquanto sociedade e família. sem Tito, dúvida. estamos mesmo a terminar. Queria perguntar-te se tens alguma mensagem que gostasses particularmente de deixar a quem nos está a ouvir e a ver neste momento. A mensagem principal é desliguem-se dos ecrãs e liguem-se àquilo que é realmente importante. E aquilo que é realmente importante é a família, são os amigos, são aqueles que gostam de nós e de quem nós gostamos. Uau, grande mensagem. Tito, muito obrigada pela Obrigado eu pelo disponibilidade. convite, foi um prazer estar aqui sem a conversa. Foi uma honra receber-te. Desejo as maiores felicidades para os vossos projetos, o Agarrados à Net, o Miúdos Seguros na Net, e também para a Semana do Bem-Estar Digital, que, pelo que sei, tem sido muito bem sucedida. Começamos a trabalhar já para a terceira edição, que terá lugar Boa, em Lisboa, boa, também na primeira semana ou na segunda semana de maio. boa. Que seja um sucesso, e que traga essencialmente mudanças, e reflexões que são necessárias ter para todos nós. A ti, que estás aí desse lado, quero-te agradecer também e espero que tenhas gostado e que este tema te permita refletir e trazer algumas dicas úteis para a tua vida e daqueles que tu mais amas. Até à próxima, fica bem.